Bom, pessoal, nós vamos estar fazendo uma pequena videoaula para ser apresentado na disciplina de produção de material didático e multimeios, sob orientação da professora Maria da Graça Martins. Meu nome é Douglas Marcos e estarei apresentando para vocês essa videoaula. O que é variação linguística? Algumas pessoas aqui ilustradas aqui respondem isso aqui. O gaúcho diz: não sei, tchê. O mineiro: uai, sei não. E o nordestino: oxente, que isso? Começamos a entender um pouquinho o que seria essa variação linguística, certo? Uma música aqui do grupo Mamonas Assassinas também nos ajuda a entender um pouquinho o que seria essa questão de variação linguística. Por exemplo, eu di um beijo nela, pra mod a gente lanchar. Até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Aipim. Será que todo mundo sabe o que é aipim? Todo mundo conhece essa palavra, aipim? Shop Sense. O próprio nome da música, ele já é uma variação. O nome é o quê? Shop Center. E nessa música já traz o título Shop Sense. Por quê? Algumas pessoas se referem a Shop Center como Shops Sense. Então, agora a gente vai entender o que é variação linguística. Variação linguística é a variação que a língua sofre em diversos aspectos. Podemos destacar alguns modos pelos quais ela se diferencia de acordo com o contexto histórico, geográfico ou sociocultural. Contexto histórico. Ao longo do tempo, as palavras sofrem modificações. Por exemplo, a palavra vossa mercê. A palavra vossa mercê, ela foi modificando com o passar do tempo. Vossa mercê começou de chamar vosso mercê, depois vós mercê, depois vancê, depois você, depois cê. Ou seja, de vossa mercê para ser tem uma diferença muito grande. Isso aconteceu por quê? Com o passar do tempo. Com o passar do tempo, a palavra ela foi modificando, foi variando. Fator geográfico. O contexto geográfico também. A variação diatópica é a que acontece em razão da distância geográfica que separa os falantes. Por exemplo, o pão francês. Será que todas as regiões chamam de pão francês ou não? Claro que não. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ele é chamado de pão de sal. No Ceará, é chamado de carioquinha. No interior do Nordeste, pão aguado. Aqui, onde a gente mora, aqui em Rondônia, especificamente em Paraná, nós chamamos ou de pão francês ou de pão de sal. A gente costuma chamar mais de pão de sal, assim como o pessoal do Rio de Janeiro. Outra variação sociocultural. O contexto sociocultural ele também influencia diretamente nessa questão dessa variação. São as modificações da linguagem produzida pelo ambiente em que o falante se desenvolve. Fatores como classe social, educação, profissão, idade influenciam diretamente. Quem já nunca ouviu algumas reportagens de jornais para falar sobre como os profissionais de algumas áreas, como por exemplo direito, eles conversam, as palavras que eles usam? Não é a mesma que um jornalista usa, não é a mesma que um lavrador usa. Cada profissão ele tem uma linguagem peculiar. E cada também classe social também tem. Por exemplo, a idade ela pode influenciar nisso aí. Aqui em cima nós vemos uma figura. Demorou, rola, é nóis, só. São variações que algumas pessoas adolescentes que costumam falar algumas gírias. E essas gírias elas fazem parte dessa variação. Outra aqui. Uma pessoa fazendo uma consulta. A dor começa acima do mucumbo, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. E o médico está ali perdido, porque não consegue diagnosticar nem os sintomas do paciente. Essa pessoa aqui, aparentemente aqui da zona rural, que está tentando se explicar os seus sintomas. Então, para a gente finalizar, variação linguística
não se limitam a essas aqui apresentadas, pois além da língua falada, existe a língua escrita, a linguagem padrão e a linguagem coloquial. Contudo, percebemos quão rica é a nossa linguagem. E o mais importante, não existe nesse conceito o certo ou errado, mas variações linguísticas. O julgamento de qualquer uma como melhor ou pior é preconceito. Então, isso não deve ser feito. Ok? Obrigado.